acontecer. Mas a Edna fica puta da vida na hora que acontece essas coisas, que está desde cedo querendo organizar tudo. E aí, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar. O Walter é uma pessoa que está junto comigo, é uma pessoa que é um profissional, é um parapsicólogo. Também a área dele é uma área de marketing. Ai, Tânia, saudade de você. Ai, gente, como saudade de vocês. Oh, meu Deus do céu. Então, o Walter é um parapsicólogo. Hoje ele trabalha junto comigo. Eu confio nele plenamente. E aí, Terezinha, obrigada. Terezinha também foi uma pessoa que começou comigo aqui, é nossa professora, está aqui online com a gente. Então, eu tenho dividido as minhas atividades hoje com o Walter. E aí, lá no meu espaço, eu tenho ele como parapsicólogo hoje. E... Nossa, aqui, ferrou aqui. Peraí. Um minutinho só, Val. Segura a peteca para ele, Janine. Então, e aí a gente tem feito os trabalhos, apesar dessa questão da distância, o Walter está em São Paulo, eu estou em Vitória. Se vocês veem, às vezes, a gente fazendo algumas gravações, ele me monitorando de lá de São Paulo, eu fazendo aqui. Então, assim, é uma loucura, tem sido uma loucura, mas o grande barato é dizer para vocês que dá muito certo, sabe? E que a coisa está acontecendo. Então, a gente tem buscado fazer um ciclo de palestras para vocês, porque a gente viu que é importante, né? Então, começamos, eu e Walter, vamos intercalar um círculo de palestra para vocês. As palestras vão ser essa hoje, é minha, depois vai ter, o Walter vai falar sobre, para a gente se identificar a nossa personalidade. Depois ele vai falar também, usando a vida secreta antes de nascer, que é de ventre materno. E eu entro depois para poder encontrar a felicidade. Então, é uma palestra que a gente nós vamos usar, nós dois, para a gente mostrar para vocês o quanto isso... Oh, que legal! Estou vendo tanta gente legal que está aqui, entrando. Obrigada por vocês estarem aqui, né? E, então, Keila, beijo. Olha, gente, eu não vou dar beijo para todo mundo, senão eu vou ficar enrolada aqui, né? Mas obrigada por vocês estarem aqui, eu estou feliz em encontrá-los. E a gente vai trabalhar, então, falando sobre essa questão da reprogramação mental. Mas vocês sabem que vai ter um ciclo de palestras aí, espero que vocês continuem junto com a gente, que eu acho que vai ser muito, muito precioso para todo mundo. E quando a gente está junto, a gente troca figurinhas, e trocar figurinhas é muito importante, porque faz a gente crescer, e isso é processo evolutivo. É isso que a vida é assim, né? A gente viver esses momentos de trocar figurinhas, eu sempre falo disso. As experiências de vocês, com as experiências nossas, mais conteúdos, é que a gente chega a esse produto final, que a gente tem aí fazendo para vocês, a gente está envolvido em várias coisas, a gente tem treinamento para parapsicólogos que vai acontecer agora, a gente vai ter a pós-graduação esse final de semana, tudo online. Nós temos essa sequência de palestras para vocês, então eu acho que vocês vão ser os melhores, os mais bem servidos nessa brincadeira, e vai ser uma brincadeira muito gostosa, porque vocês cada dia ser melhor, cada dia vocês se encontrando, cada dia vocês se autoconhecendo. Eu falo que é uma coisa que eu brinco sempre e falo. Nosso autoconhecimento vem do alto, sabe? A nossa mente precisa estar boa para a gente poder receber esse sinal, esses toques, sabe? Do alto. Autoajuda para mim é muito mais do que ser eu mesma. É algo que vem lá do meu Criador para me ajudar. Mas eu preciso fazer minha parte. E uma das formas de eu fazer minha parte é eu buscando o meu autoconhecimento. E para isso eu preciso entender como eu funciono, né? Então, a gente coloca aqui para a gente o consciente, que a gente sabe que nós somos um. O doutor Pedro Grisa sempre dizia isso. Nós somos um, mas nós funcionamos como dois. Então, nós temos aí o consciente e o subconsciente. O consciente é aquela parte que é racional, é aquela parte que me faz entender como é que a coisa acontece.
eu poder ser mais, melhor, eu ter controle da minha vida. Eu dependo desse consciente. E o subconsciente é onde eu guardo as minhas informações. É aí que está a minha caixinha, a minha caixinha de segredos aí que eu também não conheço as minhas. E nesse período de pandemia, quantas caixinhas estão se abrindo? Quantas dificuldades nós estamos tendo? Nós precisamos ficar atentos a tudo isso, porque é dificuldades no relacionamento, é dificuldade com os filhos, é dificuldade com a pessoa que trabalha na sua casa, é uma série de coisas que vão abrir esses arquivos em função dos medos e das inseguranças que nós carregamos. Não é só com você, também comigo. Então, não é só comigo, é com o Walter. Com todos nós isso acontece. Mas nós precisamos ter essa certeza e essa alegria de saber que eu posso resolver isso a partir do momento que eu conheço que eu não sou um, eu sou um, mas eu funciono como dois. O meu consciente me mostra as coisas que eu preciso fazer e que meu racional tem que estar ali. Então, se eu tiver que puxar um revólver para alguém, o meu racional está ali para me dizer que é besteira isso que eu vou fazer, né? Mas o meu subconsciente, se ele estiver lá todo desarmado, eu vou puxar e vou fazer besteira. Também lá dentro da minha casa, na hora que há uma conversa meio atravessada, se lá no meu subconsciente está isso guardado de uma forma negativa, eu posso acabar ofendendo pessoas que eu não gostaria de ofender, por conta das programações que eu carrego, por conta das verdades que eu carrego e que foram colocadas lá dentro, e que muitas vezes essas verdades são contrárias ao meu consciente, à minha razão e a tudo que eu vivo hoje. Então, faço o que eu faço sem querer fazer o que eu faço, porque meu subconsciente me dá rasteira. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Tá. Então, eu vou continuar porque o nosso tempo é precioso e de vocês também. E a gente não pode estar aqui perdendo tempo com isso. Então, mas nós carregamos muitas programações que estão lá no nosso subconsciente. Programações essas vindas lá da minha gravidez, na gravidez da mamãe, quando eu estava na barriga dela. Eu estava dentro da minha vida intrauterina. Mamãe ficou nervosa, mamãe chorou, mamãe teve momentos de desespero, de tristeza. Tudo isso ficou dentro de mim. Se mamãe também, naquele momento, ela brigava com meu pai e eu sou uma menina, eu posso guardar que o homem fazia mal para a mamãe. E ao longo da vida, eu vou ter dificuldade de me relacionar com os homens. E se eu vou casar com um homem, eu vou ter problema com esse homem, que eu vou criar um laço com ele, ou pelo casamento, ou pelo convívio, morar junto, ou qualquer coisa assim. E aí, quando eu tenho essas atitudes, eu acabo sofrendo e fazendo o outro sofrer mais do que deveria. E com isso eu vou desarrumar a vida do outro, mas também eu vou desarrumando a minha cada vez mais. Mas a gente que tem, nós que temos programações de vida intrauterina ou de primeira infância ou adolescente, às vezes eu desarrumo a vida do outro sem me dar conta do mal que eu estou fazendo a ele. Porque para mim vai vir isso de uma forma inconsciente, vai me dar a rasteira e eu vou fazer o que eu não gostaria de fazer. Então, lembrem sempre que nós carregamos as programações de ventre materno. Hoje teve uma pessoa que brincou comigo, falou comigo que ela ia participar da palestra, eu não vou falar o nome, e ele disse o seguinte: eu tenho tantas coisas que me emperram em determinado momento e que eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. É o subconsciente que está dando rasteira. É o subconsciente que tem registrado lá alguma coisa que ficou dentro de você como uma verdade. Ao longo da sua vida, você alimentou essa verdade. Para você é essa verdade. Quando alguém disser para você, você não vai acreditar em outros comportamentos ou outras atitudes ou outras
conselhos que as pessoas vão te dar, mas você vai fazer as besteiras na sua vida. Então, nós precisamos conhecer a nossa história. Nós precisamos buscar autoajuda. Nós precisamos entrar dentro de nós mesmos, reprogramar muitas coisas que estão aí dentro e que vão fazer a grande diferença na minha vida, mas também na vida do outro. Então, para essa pessoa que hoje me perguntou, eu tenho que dizer a ele que provavelmente ele carrega muitas programações de ventre materno ou de primeira infância ou adolescente, e que isso vem incomodando ele a cada novo dia, fazendo com que em determinados momentos ele enterra o que ele está fazendo, sem ele conseguir ter o resultado que ele gostaria de ter. Agora, para isso o que é legal? Fazer uma terapia, né? Quantas vezes nós buscamos e por nós mesmos a gente não consegue resolver. Imagina que nesse período de pandemia eu estou fazendo, graças a Deus, que eu posso fazer terapia. Graças a Deus. Porque com a terapia eu consigo entender o porquê que meus arquivos estavam abrindo e eu estava ficando nervosa. Os meus arquivos abriam porque eu tinha uma programação de fazer muito bem feita, que eu tinha que agradar meus pais, também tinha que agradar minha irmã. E aí, quando eu me vejo numa situação de dar conta da casa, de cozinhar, de lavar, passar, de fazer tudo, foram os 10 piores dias que eu vivi. Até eu começar, porque eu compreendi que tinha isso, mas eu precisava deixar isso entrar em mim, respirar quantas vezes eu tinha que respirar. E eu desarmonizei, sim, porque eu cobrava meu marido para fazer as coisas agora, porque eu queria o resultado agora. E ele nunca foi acostumado a fazer, ele falou, depois eu faço. Quem falar que vai fazer depois, não faz hora nenhuma, né? Então, não deixa isso de você dizer, depois eu faço. Deixa aí que depois eu faço. Não vai fazer, não vai. E você está alimentando na sua mente uma programação de criança que talvez a mamãe te pedisse as coisas e você dizia para ela, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco já estou indo. E você não ia. E quando você ia, é porque a mamãe brigava com você e você levantava por obrigação, não por prazer. Então, quando eu dizia para ele que eu queria que ele fizesse por mim, ele ficava mal, eu que eu queria que fizesse agora. Mas eu queria fazer agora, tem que ser pronto agora, para quando eu acabasse tudo, estava tudo pronto. Bom, meu tempo não é igual ao tempo do outro. Eu preciso ter essas compreensões, mas as minhas programações é que me levaram a ter essas coisas atrapalhadas. Então, quantas vezes nós buscamos conhecimentos de todas as formas, nós temos conhecimento, nós temos habilidades, mas nós não conseguimos colocar em prática na nossa vida. Quantas vezes eu vou ter problema financeiro? Quantas vezes se eu puder, eu vou dar o golpezinho em alguém para poder eu ter dinheiro, porque eu tenho medo que me falte, porque isso eu carreguei de criança. Quantas vezes que eu faço cursos, e esses cursos eu não consigo colocar em prática na minha vida. E eu vou carregando que tudo para mim é perdido, que não tem razão de eu estudar mais. Eu vou perdendo o encanto de buscar mais para eu ser melhor, porque dentro de tudo isso que eu carrego, eu vou vendo que estudar não é interessante mais, ter habilidades melhores não é interessante mais, a minha mente vai me sabotando, eu vou sendo sugestionável e acreditando nessas verdades, a minha mente vai estar querendo me ajudar, me proteger de um mal maior, que foi algo que eu vivi lá na minha infância e que foi sofrido para mim. Quando a mamãe falava assim, vai buscar um pão para mim, eu falava, tô indo. Você tá indo não, você vai agora. Eu pegava uma correia para mim e me batia. Veja, eu ia com raiva, mas eu ia. Mas hoje eu não preciso fazer com raiva, mas ainda assim eu consigo, por mais que eu tenha conhecimentos e habilidades, a raiva vai aflorar em mim e eu vou ficar mal. Isso é programação que eu carrego
e que vai me trazendo, me dando rasteira ao longo da vida. Então, eu preciso começar a compreender isso para eu poder viver uma vida mais feliz. Ao longo da nossa vida, a gente também, que nós carregamos muitas verdades que não são verdades, mas que eu cultivei dentro de mim, porque um dia me foi colocado, eu quis guardar de um jeito, ou eu sofri por aquilo, eu vou guardar de uma forma que talvez não tenha sido a realidade da coisa. Mas a minha mente, para me proteger, ela vai fazer o quê? Ela vai gravar do jeito, não do que foi, não do real, mas do jeito que eu imaginei. E essa coisa que vai ficar gravado aqui dentro vai me gerar sofrimento ao longo da vida. E provavelmente vai me dar rasteira também. E aí, por que eu carrego tudo isso? Qual é a razão de tudo isso? Porque isso vira uma crença, isso vira uma verdade dentro de mim. E essa verdade vai virar o que a gente escuta todo mundo dizendo aí, que são as crenças limitantes. São verdades que eu construí dentro de mim um dia porque eu acreditei que papai não me amava quando ele falava isso. São crenças que eu guardei dentro de mim quando a minha mãe gritava comigo e eu achava que minha mãe era uma pessoa desequilibrada. Minha mãe era doida. E ao longo da minha vida eu vou ter medo de pedir as coisas para minha mãe e eu vou achar que a minha mãe é doida. Então, eu vou ao longo da vida, eu vou ter talvez problemas com mulheres, quando grita comigo, vou falar, essa mulher é doida. Não é doida. Às vezes é o tom de voz dela, às vezes é o momento dela, mas eu tenho gravado dentro de mim que virou uma crença limitante, uma verdade limitante, e que me impede de eu me relacionar bem com as pessoas até casar. Até casar. Então, para mim poder casar, eu preciso namorar. Para eu namorar, eu preciso ter um bom relacionamento. Para mim ter um bom relacionamento, eu preciso beijar na boca. Mas eu preciso conviver com as diferenças do outro. Daí, para conviver com as diferenças dela, putz, eu tomo uma decisão que melhor ficar sozinha do que mal acompanhado. E aí essas crenças vão ficando dentro de mim e vão me fazendo ficar muito pior. Então, eu preciso entender que dentro de mim eu construí vários fantasmas. Mas eu queria construir, Edna? Não, eu não queria construir. A mamãe queria que eu guardasse aqueles fantasminhas dentro de mim? Não, a mamãe não queria. A mamãe era linda. A mamãe tinha uma intenção positiva linda. Papai tinha uma intenção maravilhosa comigo. Mas eu não entendi o que a mamãe dizia para mim. Então, eu vou mostrar para vocês como que nós carregamos dentro de nós verdades e que, de fato, não são verdades. Vamos ter uma historinha que conta o seguinte. O Joãozinho estava na escola, na sala de aula, ele e os colegas. Joãozinho estava o Pedrinho, estava a Mariazinha, mas um bando. E a professora vai e pergunta quem que tinha medo de alguma coisa. A Mariazinha foi a primeira, dizem que as mulheres são as primeiras a se manifestarem, né? Ela foi a primeira, levantou a mão e falou, eu, professora, chega, eu estou sentindo falta de ar. E ela perguntou, de que você tem medo? E ela virou para ela e falou assim, eu tenho medo do Saci Pererê. Saci Pererê? Saci Pererê não existe, isso é um conto de fadas. Professora, existe. Tanto existe que tem foto. E esse Saci Pererê andou por todas as crianças, essas fotos deles. E quando eu escutava um barulhinho de folha seca lá na minha casa, na roça, eu achava que era ele que estava chegando. Eu tenho muito medo do Saci Pererê. E aí a professora, achando que tivesse contribuído com essa criança, aí virou para ela e falou assim, Saci Pererê é uma lenda. Não precisa ficar desse jeito. Não precisa ter medo. Tá bom? A partir de hoje você não vai ter mais medo? Ela, tá bom. Vai continuar com medo do mesmo jeito? E aí tá lá o Zezinho, o Pedrinho com a mão suspensa. E você, Pedrinho, de que você tem medo? Ah, professora, eu morro de medo da mula sem cabeça. Mula sem cabeça é uma lenda. Ele falou, não.
A mula sem cabeça tem foto, tem livro de história, conta a história da mula sem cabeça. Então, para tirar foto dela, ela existe. A professora falou, não, Pedrinho, isso daí é uma lenda. Professora, você está errada. Não, você não precisa mais ter medo. Você pode, agora para frente, só ver e pensar nisso como uma história. Mas isso foi construído dentro da criança. E, de fato, ele vai ter lá aqueles arquivos guardados. E aí está o Joãozinho já com as duas mãos para o alto. E aí ela foi e perguntou para o Joãozinho, o que é que você tem medo, Joãozinho? Joãozinho vira para ela, professora, eu tenho tanto medo. O meu é tão perigoso, é tão perigoso, é tão perigoso, que ele não tem nem foto. Não existe foto. Ela falou, mas de que você tem tanto medo assim, Joãozinho? Ele falou assim, do Malamém, professora. Malamém? Eu não lembro de Malamém. De onde você tirou isso, Joãozinho? E aí, Joãozinho, desesperado, que só não falar na história é igual quando nós temos medo de alguma coisa. Só a gente falar naquela situação, a gente já começa tendo falta de ar. E aí o Joãozinho disse, e a professora não sabia que Malamém é esse. Joãozinho, dá para você dizer para mim o que é esse Malamém? Ele falou, professora, quando eu era criança, a minha mãe reunia a gente em volta da cama e colocava todos nós para rezarmos. E aí, a minha mãe, quando acabava a oração, ela virava e falava assim, livrai-nos do Malamém. A mãe, quando rezava o Pai Nosso, a mãe falava, livrai-nos do mal, amém. Só que ela era uma italiana, ela juntava, livrai-nos do mal, amém. Livrai-nos do mal, amém. E isso ficou na cabeça dessa criança. Ele achava que Malamém era um fantasma que não aparecia, que não tinha foto, mas que poderia surgir em algum momento na vida dele, porque a mãe tinha tanto pavor, tanto pavor, tanto pavor, que ela tinha que todo dia pedir para livrar os meninos do Malamém. E aí você veja, o que nós podemos dizer em relação a isso? Uma oração. A mamãe estava rezando com as crianças, né? E essa criança carregou para a vida esse medo do Malamém. E esse Malamém era um fantasma. Assim são os nossos fantasmas interiores. Assim são os nossos fantasmas que nós carregamos. Assim são os fantasminhas que a gente carrega quando a gente fala assim, não sai lá fora não que tem um vento frio, se vento você te pegar, você vai ter um resfriado. Aí você vai lá fora, o vento te pega, porque ele vai bater no seu rosto, porque ele está ali para te dar prazer. Você é sugestionável por causa dos fantasmas que você carrega, por conta das histórias que foram ditas para você um dia, de que se você fosse lá fora, o vento ia te pegar e você ia ficar gripado, e você passa a ficar gripado de verdade, porque a sua mente está condicionada a essa crença limitante. Se fosse assim, os nossos passarinhos viviam espirrando, né? Imagina o cavalo solto no pasto espirrando, né? Então, o Papai do Céu fez o vento, fez a brisa, fez o arzinho para nós, simplesmente para poder nos tocar e nos mostrar, olha só, eu estou aqui presente, eu sou Deus que faço essa brisa maravilhosa para você. E a gente, cá dentro das nossas programações, a gente tem lá guardado que isso é um vento sul, que isso é um vento que vai te dar uma gripe, e de fato você vai ter. Por quê? Porque a nossa mente, ela é muito poderosa. E ela vai guardar aquilo que você colocou. Não importa o tempo que isso vai ficar, mas isso vai perdurar. E para isso eu preciso me autoconhecer. Para isso eu só consigo me reprogramar a partir a partir do momento que eu me conheço de verdade, eu sei quais são as crenças limitantes que eu tenho. Por isso, devemos não deixar essas crenças dentro da cabeça, não. Precisamos pegar um papel e escrever todas elas. Porque enquanto ela está aqui dentro guardada, é um congestionamento mental. Quando eu tiro daqui e passo para um papel, é como se a mente pensasse assim,
Pronto, isso aí ele já vai resolver. E aí ela não vai ficar te atrapalhando mais. Mas não deixa no papel. Você precisa resolver. Então, você vai pontuando uma por uma e vai anotar. E se você buscar, quando que foi que quem que falou para mim que o vento podia me fazer ficar gripado? Era minha tia, irmã do meu pai. Toda vez que a gente tomava um banho, ela dizia que a gente não podia tomar um vento. E aí você pode dizer para você: não, eu aprendi isso um dia, a intenção dela foi muito boa, mas hoje eu quero me reprogramar. Hoje eu quero me livrar dessa crença limitante e hoje, então, eu determino para o meu subconsciente que todos os ventos que surgirem são maravilhosos. Todos os ventos vão me dar prazer. Todos os ventos vão me dar alegria. E a partir de hoje, eu vou poder receber e eu sentir prazer com isso. E aí, um dia eu posso sair e olhar para o vento e falar com ele: vento, eu não tenho mais nenhum problema quanto você. A mente vai entender que você já resolveu o problema, mas se você continuar guardando ele embaixo do tapete, meu amigo, vai te ferrar. Vai te ferrar. Porque quando, sem você imaginar, na hora que você menos imaginar, você vai ter problema. Eu tinha um rapaz que ele tinha medo de baratas. Ele trabalhava com segurança. Ele não falou, quando ele preencheu a ficha para mim, que ele tinha medo de baratas. Porque ele é tão grandão que eu ia rir quando ele entrasse na minha sala. E ele não escreveu, não, eu quero falar pessoalmente. E aí chegou na minha sala, ele foi contar que ele tinha um medo, um pavor muito grande de baratas. E que ele trabalhava como segurança e ele sabia manipular tudo quanto é arma, mas ele tinha 2 funcionários que ele pagava extra, em horários diferentes, para poder ficar do lado dele caso visse uma barata. Porque se ele visse uma barata, acabou o homem. E aí duas pessoas revezavam e trabalhavam com ele. Diz ele que quando ele via uma barata, ele tinha a sensação que ele ia desmaiar e ele ia morrer. E aí nós vamos entender a história desse homem, né? Porque ele só procurou a terapia e ele já estava com 39 anos. Ele só procurou a terapia porque um dia ele chegava do serviço todos os dias para assistir o Jornal das 7 da cidade. E quando ele entrou em casa, entrou uma barata voadora. E ele estava com uma toalha, que ele assistiu o Jornal das 7 com uma toalha enrolada na cintura. E aí o desespero dele foi tão grande que ele saiu enrolado nessa toalha para fora, para o quintal, e a casa dele não tinha muro. O pessoal ficava tomando a fresca na volta da casa, em frente à casa. Eles só entravam para assistir o Jornal Nacional. Que ele chegou lá na rua e ele falava assim: uma barata, uma barata, uma barata, uma barata, ele não conseguia falar nada. E ele quem dava segurança para esse bairro que ela morava, que era um bairro, tipo um condomínio fechado, não tinha muro as casas, sabe? Você tinha um pedacinho do terreno da sua casa, mas você caía numa parte onde era uma pracinha. E ele ficou desesperado. E a partir desse dia, o amigo dele trouxe para dentro de casa, porque sabia do problema dele, fez que matou a barata, pegou um guardanapo, fez que enrolou uma barata, jogou no lixo. Mas o amigo não encontrou nem a barata, porque eu penso que do jeito que ela entrou essas baratas de verão, do jeito que ela entrou, ela saiu. Disse para ele que tinha matado a barata, e aí ele entrou em casa. Só que a partir desse dia, esse homem ele descia todo dia 8h30 para trabalhar. Ele começou descendo 6h30, 7 horas da manhã, para não ver nenhum dos moradores da rua. Ele chegava antes dos 7, assistia o jornal, ia na rua, sentava com o pessoal lá na rua, ficava um pouco e entrava para ver o Jornal Nacional. E ele só chegava em casa depois do Jornal Nacional. Então, ele começou ficando, esperando o horário de ir embora num bar. E nesse bar ele começou bebendo. E aí ele começava tomando uma cerveja, 2, 3, no final ele estava vendo que todos os dias ele bebia. E aí ele foi me procurar para poder resolver o problema dele. Mas ele não entendia que a barata que era a consequência de tudo isso. Ele só disse que foi a partir desse dia que ele começou usando a cerveja como um compromisso dele toda noite para passar o tempo para chegar em casa. E o problema dele foi que a mãe tinha muito medo de barata, muito medo, pavor de baratas, e ele demorou a andar, ele engatinhou muito tempo. E um dia a mãe pegou ele com uma barata na boca.
Você imagina que essa mulher, diz ele que a mãe dele gritou tão desesperada, tão desesperada, tão desesperada, que ele desmaiou. E aí, quando ela chegava perto dele, a voz dela, ele desmaiava de novo. Aí a madrinha dele foi junto com a mãe para o hospital, levou para lá, o menino ficou em observação, voltou para casa, resolveu tudo. Mas a mãe não podia falar perto dele até colocaram para dormir, para depois resolver o problema do menino. Vejam, esse menino carregou na vida um problema que afetou a ele. Tanto a parte dele pessoal, como os relacionamentos, como profissional. E aí, quando a gente trabalhou isso nele, ele contava que na hora dava um desespero dele, tão que dentro faltava o ar. Era a sensação do desmaio. Ele não tinha medo da barata. A barata era somente o desencadeador da sensação de desmaio que ele carregava. E aí, então, ele achava que era barata, porque ele tinha tanto pavor que ele tinha essa falta de ar. Não, ele tinha o pavor do desmaio que ele teve quando ele foi socorrido para o hospital e todo mundo achando que ele fosse morrer. E depois eu encontrei com ele, até com uma namorada dele, lá no calçadão da praia de Guarapari. E aí ele me deu um abraço e no meu ouvido do lado ele disse, já estou matando com a vassoura. Então, com certeza, esse homem fez a grande diferença na vida dele. Porque ele se conheceu, se autoconheceu, ele entendeu o que acontecia com ele e ele pôde trabalhar isso através da terapia. Por conta disso que a gente, pensando nessas programações que nós carregamos, que a gente criou a autoterapia. Porque tem pessoas que não aceitam ir no terapeuta. E a autoterapia você pode fazer em casa sozinho. A autoterapia você pode vir assistir a hora que você quiser. Se na hora te der uma vontade de chorar, você pode chorar. Você está dentro do seu quarto, você chora à vontade. E a autoterapia tem ajudado a muitas pessoas a resolver essa dificuldade, os seus fantasmas que estão aí dentro. E que vão gerando para você uma desarmonia muito grande. E até a sensação de morte. Então, você pode muito bem entender que essa programação é por conta de algum trauma que você teve. Então, comece a anotar isso. E a autoterapia, ela é interessante porque ela tem a parte teórica, que se explica tudo, e tem a parte técnica. Então, a parte teórica ficou por minha conta, e a parte técnica ficou por conta do Walter. Então, o Walter Moura, que está presente aí, o Walter é que foi fazendo todas os amarrados na teoria, vai trazendo os exercícios. Agora, se você disser que você comprou a autoterapia e você não está fazendo os exercícios, eu vou dizer para você que não vai funcionar. Aí depois você vai virar para mim e falar, Edna, a autoterapia foi uma porcaria. Aí eu vou dizer para você é uma porcaria para fazer dever de casa, porque você não fez o que deveria ser feito. Então lá tem vários exercícios para você, a partir de cada tema, você vai ter exercícios para você fazendo, e você ir reconstruindo você. E com certeza você vai dar conta de tudo que precisa, de tudo que está aí, de que é necessário. Então, a gente entender que essas coisas atrapalham a vida da gente. Olha só, quer ver uma coisa também que eu fico analisando, né? Com essas enchentes que tiveram esses tempos aí, eu conheci no mínimo umas 12 pessoas que a vida era reclamar que não tinha nada. Não tinha nada. Quando eu encontrei essas pessoas, depois da enchente, ela virou para mim e falou, eu perdi tudo. Eu falei, não, você não perdeu tudo, você não tinha nada. Ué, Edna, eu falei, gente, todas as vezes que eu encontrava com você, você dizia para mim que você não tinha nada. Estou mentindo? Não, você está certo. Então, se você não tinha nada, você não tinha nada a perder. Você não perdeu nada. Ah, meu Deus, mas eu perdi tudo. Eu perdi minha geladeira, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Eu falei, quantas vezes você agradeceu a Deus pela geladeira que você tinha? Para você colocar o alimento lá dentro? Quantas vezes você agradeceu a Deus, a empresa que você trabalhava, que te dava um salário por mês, para você comprar alimento para colocar na geladeira que você tinha?
Ele falou, gente, eu precisava perder tudo para me aprender tudo isso? Então, eu estou dizendo para você hoje, meu amigo. Agradeça a Deus pelas coisas que você tem. Agradeça por cada detalhe da sua vida. Agradeça pelo emprego que você tem. Agradeça pelos amigos que você tem. Seja grato. A gratidão faz com que tudo venha dobrado para você. Para de falar que você não tem nada. Para de dizer que você é uma merda. A merda é porque você quer ser. Porque quando você nasceu, impossível que a fábrica que fez o ser humano perfeito, que é Deus, naquela hora que estava entrando em fabricação, saiu um defeito todo estragado, e esse estragado foi exatamente você. Se tudo que ele faz é muito bom, por que você saiu errado? Por que você reclama que você tem isso, você tem aquilo? Não, você é muito bom. Porque quem te fez é muito bom. O erro está nas programações que você carrega. São essas programações que você precisa reprogramar lá dentro do seu subconsciente. E é disso que eu estou falando para você hoje. É isso que eu estou apresentando para você hoje. Existem formas de você programar e reprogramar o seu subconsciente. Existe, Edna? Existe. Existe. E essas formas são simples. São simples. É bom que você hoje, entendendo que você pode se reprogramar, que você possa entender as merdas que você está falando lá em casa, quando você fala para o seu filho que você é uma merda. Pô, ele é filho de Deus, ele nasceu de uma fabricação perfeita. Se ele está uma merda, que tem alguma coisa que estão ensinando a ele errado. Então, nós não podemos, a gente tem que prestar atenção nas coisas que eu estou falando. O que eu estou dizendo dentro da minha casa? Eu não estou olhando os defeitos, as virtudes da minha mulher e eu só exalto os defeitos. Então, eu estou no negativo. Eu estou falando que o meu filho é um burro. Você vai criar dentro dele uma programação de que ele é um burro. Eu conheci um menino que ele dizia assim, quando eu era, rapaz já, ele falava, quando eu era criança eu era um burrinho. Aí eu fui para o ensino médio, eu era burro. Agora eu sou um burrão, porque eu nunca vi tão burro quanto eu. Lógico. Ele gravou na mente dele que ele era um burrinho, e o burrinho foi crescendo. O burrinho não continuou burrinho a vida inteira, virou um jamanta do burro. E era ele. E é isso que a gente precisa entender. É não culpar Deus pelas besteiras que nós fazemos. Deus não tem culpa, não. Na verdade, não existe culpa nem culpados. Nem ao longo da minha vida, tudo que eu vivi não tem culpa nem culpada. A mamãe deu o melhor que ela queria me dar. Rezava a Ave Maria lá todo dia com o Joãozinho. Rezava pelo Joãozinho. Rezava a Ave Maria todos os dias, mas o Joãozinho entendeu que tinha um malamém que podia perseguir ele. Qual malamém que você carrega? Qual malamém que você carrega? E que malamém que você está construindo lá nas pessoas que você convive no dia a dia? Para pensar. A responsabilidade nossa é muito grande. A responsabilidade nossa é de ser perfeito como é o Criador para nós. Porque os defeitos são da minha história. Eu carrego dentro de mim, no mínimo, 4 gerações. No mínimo. Você imagina que eu tenho aqui a vovó, a bisavó, a tataravó. Putz, eu tenho um mundo de coisas na minha história. E eu venho trazendo uma porção de coisas de lá. E essas coisas podem me ajudar, pode me atrapalhar ou pode me ajudar. Não quero dizer que a gente só tenha crenças limitantes. Nós temos crenças fortalecedoras. Quando papai dizia para mim que eu era a alegria da casa, me fazia eu deitar à noite, chorar tudo que eu tinha que chorar quase a noite inteira, e de manhã eu levantar com um sorriso cá no canto da boca. Sorrindo. Por quê? Porque eu era a alegria da casa. Então, eu vou ficar na tristeza. Faço terapia hoje para consertar isso tudo, né? Porque a vida inteira eu fiquei buscando estratégias e muita coisa eu não construí dentro de mim. Eu não construí porque eu era a alegria daquela casa. E aí eu fui alegria para meu pai até ele morrer.
e ainda me sinto responsável para ser a alegria da minha família. Lá na Chácara São João, quando eu vou lá, quando eu reúno meus irmãos, meus sobrinhos, eles falam, a alegria dessa casa chegou. Olha que merda, né? Mas os dentes meus não cabem dentro da boca mesmo, então eu sou alegre por natureza. Mas eu aprendi a ser estratégia para poder também ser feliz. Mas com isso quer dizer que eu não tenho as coisas para resolver aqui dentro? Tenho. E coisas sofridas. Coisas que machucam para eu consertar, mas que vale muito a pena. Então, a autoterapia, se você não gosta de um terapeuta, busca lá para você fazer, experimenta. Pergunta quem está fazendo, mas pergunta quem está fazendo direito. Quem está fazendo errado, eu vou puxar as orelhas. Quem está fazendo direitinho, eu tenho certeza que está conseguindo. Se tiver algumas dificuldades, a gente está aí de apoio. É uma autoterapia que você tem um apoio para poder te ajudar. Essas palestras também que vão estar acontecendo para ter mais apoio para você. Depois a gente vai fazer um dia uma imersão com todo mundo, para tirar as dúvidas. Não é uma coisa feita do nada. Então, é você entender que existem formas de programar e reprogramar. E as formas de reprogramar e reprogramar são tão fáceis. E Dr. Grisa deixou para a gente. Dr. Grisa deixou as formas de você reprogramar e nos deixou uma missão como parapsicólogos. Uma missão linda da gente caçar fantasma nos outros. Nós somos caça-fantasmas, gente. Imagina, né? Se eu fui lá descobrir por que o homem sentia que ficava desmaiado, sensação de desmaio. Eu cacei fantasma lá e descobri que o problema era com a mãe dele, o fantasma que existia. Então, nós não deixamos de ser caças-fantasmas, né? Porque nós vamos buscar a causa. Nós não ficamos nas aparências. Nós vamos buscar lá na sua essência o que ficou lá dentro que te machucou. Que em alguns momentos da sua história você quer fazer uma coisa e você não segue naquilo que você gostaria e muda o caminho. É porque a sua criança que está lá dentro, que foi machucada quando você era criança, guardou que fazer isso que você está indo fazer, por esse caminhozinho, você vai sofrer. E ela começa a correr aqui dentro desesperada. Ela começa a gritar desesperada. E trava você. Então, você tem que acalmar a sua criança interior e mostrar para ela que aquilo que você vai fazer, você está preparado e você vai ter um resultado maravilhoso e você pode dar a mão à sua criança interior e passear com ela porque todos os projetos que você tem na sua vida. E você mostrando para ela, quando você pensar em fazer alguma coisa semelhante àquilo que você um dia ficou uma crença limitante, a criança vai entender que você é capaz de resolver. Porque você já apresentou para ela. Não é uma coisa que ela não saiba. Então, você precisa começar a trabalhar essa angústia aqui dentro, porque é a criança sua que está angustiada. Ela não pode ficar assim. Porque senão ela não vai conseguir chegar aos objetivos que você quer conquistar. Então, existem 3 formas de você reprogramar. E aí, depois de eu puxar as orelhas aí pelas porcarias que você está falando lá dentro de casa, pelas coisas que você está construindo lá dentro de casa, e pela merda que você está fazendo lá dentro de casa, e que você pode mudar essas merdas aí, mudando a sua fala, você pode. Pela repetição, pode passar aí, Walter. Pela repetição, você consegue. Você consegue dar um novo rumo à sua vida. Você consegue. Dr. Pedro foi assim, maravilhoso, quando deixou isso para nós. Essa repetição, ela pode ser usada por palavras, pensamentos, imagens, gestos, atitudes. Está aqui. Você pode programar tudo que o seu subconsciente carrega, tudo que faz mover contra você, mover contra seu corpo, mover contra suas reações emocionais, comportamentos e acontecimentos ao longo da vida, pela repetição de coisas bonitas. Chega em casa quando chegar de manhã, em vez de falar, merda, chegando em casa. Ô, meu amor, boa noite. Nossa, como que você tá linda hoje. Esse cabelo tá muito bonito. Não tem nada no cabelo, é seu olhar. Comece a exercitar que isso aí faz bem para você.
Porque daqui a pouco você vai começar a ver nela belezas que você não via. Mas isso vai fazer bem para você, porque dentro de você algo vai mover aqui dentro. E você vai fazer bem para o outro e bem para você mesmo. Lá no seu ambiente de trabalho, fala coisas bonitas. Começa a criar situações para você. Lembra que você pode fazer essas repetições, você pode porque você tem alguém lá do alto que ajuda você a se autoajudar, que é o Papai do Céu. Usa palavras bonitas, olha, usa coisas bonitas, né? Observe mais você, observe mais as coisas que você fala, as coisas que você pensa, as coisas que você faz, as coisas que você machuca com as suas palavras para o outro. E ao você encontrar isso, escreva. Escreva. E aí você vai procurando mudar cada uma pela repetição. Por isso que você consegue reprogramar a sua vida pela repetição. Você consegue fazer movimentos dentro de você que você vai vendo que tudo que você faz é muito bom. E que lá na fábrica não saiu um produto ruim, saiu um produto maravilhoso. Que está ambulante, andando por aqui, precisando, Deus precisando de você para poder fazer o bem. De você ser dentro da sua casa essa peça fundamental, que fala coisas bonitas, que faz as pessoas se sentirem maravilhadas, resgata nas pessoas o amor pela vida. E você pode isso. Você consegue isso. Você é capaz disso. Que, inclusive, eu vou deixar lá no final depois. Eu falo, vocês têm que sempre repetir essas frases. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz. Ah, esse trabalho é difícil, mas eu sei que ele é difícil. Mas eu dou conta de fazer ele. E eu sou capaz de fazer ele. Então, você precisa usar mais isso para você acreditando em você. Porque você é muito capaz. Você consegue fazer a grande diferença na sua vida. Mas também você consegue fazer a diferença na vida do outro. Então, a gente vê, às vezes, mães que falam assim, ser mãe é padecer no paraíso. Tem um paraíso dentro de casa. Tem uma casa maravilhosa. Tem tudo que ela quer dentro daquela casa, mas ela tem que padecer, né? Ela é mãe, ela vai ter que padecer no paraíso. Então, porque ela fala isso, ser mãe é padecer no paraíso. E essas são frases que nós trouxemos que todo mundo escutou. Eu tenho certeza que eu perguntar, todo mundo vai levantar a mão, que um dia escutou isso de alguém. Então, a gente precisa começar a prestar atenção nessas palavras, nesses pensamentos, nessas imagens, nesses gestos, para que a gente possa mudar a nossa vida. Pela repetição, eu consigo programar meu subconsciente de uma forma bonita. Eu consigo criar arquivos legais que vão aos poucos apagar aquele antigo que eu tinha lá. Porque esses vão ser mais fortes, eles vão me trazer mais alegria, vão me trazer mais sucesso, vão me trazer mais bênção para essa casa, para minha família. Então, você pode isso. O outro é a imaginação. A imaginação, o subconsciente nosso, ele não faz diferença entre o real e o imaginário. Os dois têm o mesmo valor. Se eu imagino que a minha mulher me trai, pela minha imaginação, a minha emoção vai estar no ápice, porque eu vou estar emocionado pensando nisso. O meu subconsciente inteligente pra caramba vai gravar que ela está me traindo. Mas ela está me traindo? Não. A minha cabeça que está me traindo. A burra da minha cabeça que está me traindo. E se eu imagino, ela acha que é verdade. E aí eu vou colocando essa coisa na minha cabeça. Vou colocando. Um dia acontece um motivo, uma razão palpável que eu vou entender que ela me fez alguma coisa que eu não gostei, mas o copo está cheio lá dentro já. Eu já imaginei que ela me traiu tantas vezes. Eu imaginei que ela era ruim para mim. Eu imaginei tantas coisas ruins
que o copo está cheio. Uma gota d'água, vocês já ouviram isso também. Uma gota d'água num copo transborda. E aí eu vou tomar decisões que eu não gostaria de tomar. Eu vou agir de forma que eu não gostaria de agir. Eu preciso entender que o que se cria na mente torna realidade. O que se cria aqui, um dia vai ser realidade. Então, por que eu não pensar no meu carro novo? Por que eu não pensar no meu apartamento, na reforma que eu vou fazer? Por que eu não pensar no meu pagamento, na minha aposentadoria, num valor melhor? Por que eu vou pensar só imaginar coisa ruim? Por que eu não posso imaginar que a minha mulher está lá trabalhando, lembrando de mim, que vai chegar em casa cheia de amor para mim? E ela vai chegar, que o que se cria na mente torna realidade. Então, a gente precisa entender isso para que a gente... Por quê? Para que o subconsciente comece a mudar e dentro dele sejam gravadas coisas novas a partir do que eu quero, por decisão minha. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito duro a gente ouvir isso. Mas quando alguém te pede uma opinião e você fica quieto, você está em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já decidiu. Você decidiu que você é um banana, que você não tem coragem de falar a verdade, decidir sim ou não. Por que você tem medo de falar sim ou não? Você é uma idiota, uma mulher idiota, que tem medo de falar o sim ou falar o não. Eu tenho medo do preço que eu vou pagar por eu falar não ou falar sim. E daí? Eu vou dizer não porque eu não posso. Dá para você me emprestar o computador agora? Não. Poxa vida, Edna não emprestou o computador. Sim, não emprestei mesmo. Eu estava precisando dele. Só que tem gente que começa assim, por quê? Que horas você quer? Para que você quer? Será que vai dar para me te emprestar? Putz, enrola você, sabe? Fala, usa o sim ou usa o não. Para, diz, não. A fé, existe fé, mais ou menos? Não. Ou você tem, ou você não tem. Dizer que você tem a fé, que você está em cima do muro, você não tem fé. Não tem. Então, nós precisamos entender que tudo que nós imaginamos, o nosso subconsciente pensa que é verdade. Então, a nossa mente precisa pensar coisas boas. A nossa mente precisa pensar, ainda mais nessa época de pandemia, nós precisamos resgatar dentro de nós as coisas alegres. A gente precisa buscar as coisas que me fizeram bem. Às vezes você vai ouvir uma música, nossa, que linda essa música, esse tempo era tão bom. Olha, é fácil. Porque, olha só, o pessoal me perguntava assim, Edna, por que quando você vai no velório, a esposa do cara está chorando, e você conversa com ela e ela começa ficando bem e quase rindo ali do seu lado? Eu falo, sabe por quê? Todo mundo chega lá e fala, meus pêsames. Eu falo, vamos lembrar das coisas bonitas? Vamos lembrar daquela viagem que você fez? Vamos lembrar como que foi legal vocês estarem juntos? Vamos lembrar dos filhos que você tem? Vamos lembrar de quanta coisa bonita você construiu para a vida de vocês? Que isso fique na sua memória a partir de hoje. Porque ele nasceu sabendo que ele ia morrer um dia. E o tempo dele chegou. O cartão de crédito dele venceu. Assim como o nosso vai vencer um dia. E aí a pessoa começa entendendo as coisas de forma diferente. E eu digo, passa pelo seu luto. O luto precisa ser vivido. Mas ele não pode ficar com a gente. Ele tem que passar. Ele tem que passar. Porque se ele ficar junto com a gente, a vida nossa vai ficar na morte. A vida da gente vai virar morte. Então, a gente precisa começar a ter trazer essas coisas para nós. Isso é a gente estar se reprogramando nesse momento. Lembra, eu já assisti uma pregação que o padre falava assim, lembra aí dos momentos quando você fazia seus tiragostos para você, seu marido. Lembra aí dos momentos dos beijos que vocês davam. Nossa, quando ele vai falando aquilo, ai, gente, era tão bom, era tão lindo. Assim a gente tem que viver. A gente tem que pensar nessas coisas. Mas a vida não ensina pra gente isso. E eu estou aqui ensinando para você isso. O que é bom a gente tem que ensinar, e o que é bom a gente tem que aprender. Esse conhecimento é processo evolutivo. Nós vivemos um processo evolutivo constante. Então, nós precisamos. O que se cria na mente torna realidade. Edna. Precisamos criar na nossa mente alguma
Muito legal. Ah, quê? A Tati fez uma pergunta aqui. Como Ah, pensar positivo vivendo com pessoas tóxicas? então, você já tem que entender que essa pessoa, ó, esse litro de água me faz mal. Ponto. O que ele vai falar agora não vai me afetar. E procurar um terapeuta ou para ajudar você a resolver os problemas dentro de você, porque se ele te irrita, se ele é tóxico, se o tóxico dele faz mal para você, dentro de você também tem um pouquinho disso. Quando você tem isso resolvido dentro de você, você não vai ficar mal. E aí, quando você começa a mudar, é muito interessante. Porque aí, quando o que ele faz, não te afeta mais, ele passa a não falar mais, ele passa a não agir mais daquele jeito. Porque ele vê que você mudou, então que ele não pode continuar mais daquele jeito. Senão ele vai perder você. Porque você está começando a você se conhecer e você está ficando muito melhor. E aí ele vai dar um jeito, cara, de buscar alguma coisa para ele. E quando você puder, você dá umas sugestões. Aí, dá um presente para ele de uma terapia, de repente, funciona. Fala com ele assim, ó, vou te dar um presente. Tá aqui, ó, você pode fazer a hora que você quiser, o momento que você quiser. Você vai fazer e eu também vou fazer. Você vai fazer em dias contrários. E aí, vamos ver o que a gente vai chegar e o que a gente vai encontrar. Ó, que legal. Você vai conseguir, vocês vão conseguir fazer terapias com uma mesma coisa e até em família. Se tiver mais gente, você vai pôr para fazer, cada um no seu individual. Cada um fazendo o seu sozinho, para poder encontrar os seus problemas lá, anotar e reconstruir. Você consegue, sim. Você consegue isso. É fácil? Eu falei que é fácil? Não, não, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas é possível. É possível. E por conta das experiências que a gente tem, a gente entende que hoje a gente tem alguma coisa que palpável que a gente pode oferecer para você e que você pode se autoajudar. E você pode construir para você uma vida e você ser melhor. Então, tem uma outra forma aqui da gente, a imaginação e a repetição, você cria um arquivo novo. Então, ele vai crescer dentro de você, vai se fortalecer e vai mudar aquele velho que está lá. Não vai reprogramar, você vai deixar ele lá, mas ele vai automaticamente perder a força dentro de você. Agora, para você resolver a sua vida por completo, é você compreender. Então, aquele tóxico que está lá, compreenda que ele não gostaria de ser tóxico. Compreenda que lá dentro daquele ser tóxico tem uma essência linda. Compreenda que a sua essência pode encontrar a essência dele. E vocês podem ter um diálogo bom. Compreenda que tudo que você construiu dentro de você e tudo que ele construiu dentro dele fizeram de vocês vítimas. E essas vítimas, hoje, quando se juntam, sai faísca. Então, alguém precisa fazer alguma coisa que seja você. Que você tem consciência disso. Ele não tem, não. Se você tem consciência disso, você está perdendo tempo em não fazer nada. Porque o primeiro passo que nós temos que ter é ter consciência do que está acontecendo. Então, você tendo consciência disso, não dá mais para você ficar esperando. E a lei da compreensão, a orientação geral desse método é analisar de forma objetiva, situar no contexto melhor tudo o que aconteceu, é como se você estivesse do alto olhando a cena e você começar a entender aquela cena com a real clareza do jeito que aconteceu. É isso que você precisa. É desmontar as imagens e os sentimentos que você construiu dentro de você para você ser feliz. Mas está te fazendo mal hoje. Então, você pode fazer isso. É a forma mais profunda. É a forma mais eficaz que tem. Para isso, você precisa buscar. Você tem que se analisar. Comece analisando o contexto todo.
Comece entendendo e compreenda que aquela situação traumática foi do ponto de vista seu, naquele momento da sua vida, de acordo com as histórias que você estava vivendo. Hoje, você quer olhar para essa cena e compreender essa cena com a real clareza da verdade que de fato ela foi. Quando a mamãe me batia, não é porque ela me amava, não. A mamãe me amava. Ela me batia porque ela aprendeu com a mãe dela que tinha que dar uma chinelada, uma chicoteada aí para poder você aprender as coisas. Hoje a gente percebe que a gente tem tanta autoajuda. Na nossa época, nossos pais não tinham. E eles faziam o que eles aprenderam. Então, não dá para você repetir o que sua mãe fez. Mas dá para você buscar uma ajuda para você fazer diferente. E aí, então, você precisa olhar para essa situação traumática sobre outro ponto de vista, né? E aí você vai perceber uma realidade maior. E aí você vai perceber que as coisas não são do jeito que você viveu naquele momento. Lembra que você venceu. Lembra que mesmo você com dificuldades, mesmo com tudo atrapalhado dentro de você, mesmo sentindo raiva da situação, mesmo sentindo raiva do seu irmão, você conseguiu chegar até aqui hoje. E hoje você pode voltar àquela cena, olhar para ela e falar, puxa, meu irmão repetiu o que meu pai ensinou para a gente. E meu pai ensinou para a gente que ele aprendeu do pai dele. Provavelmente meu avô aprendeu do pai dele isso. E a história vai se repetindo. Lembra lá, 4 gerações a gente carrega dentro da gente. Lembra lá, e aí você vai começar a compreender e vai ver que papai te amou demais. Com tudo atrapalhado. Que cada geração, uma coisa atrapalhada que está em mim, na minha geração posterior, vai ser mais atrapalhada ainda. Por quê? Eu estou com isso desarrumado dentro de mim, e aí eu vou agir de uma forma desarrumada, aquela criança vai entender da forma que ela entendeu, construiu, ela vai ter o desarrumado que ela construiu, o desarrumado que eu construí. Você imaginou a merda que vai ser isso, né? Então, é tempo da gente começar a entender que esses perigos existiram dentro de mim. Mas eu dei conta, eu venci. Os perigos que eu vivi não me impediram. Só um minutinho. Edna, posso fazer uma contribuição? Gente, então, a Edna, enquanto ela bebe água, respira. Então, a gente está falando de compreensão, né? Olhar o fato de uma outra forma. Eu estou atendendo uma mulher de 56 anos, 50 e poucos anos, que ela mora lá nos Estados Unidos. E aí, quando a gente foi começar a falar um pouco da infância dela, ela dizia que não queria falar da infância porque a infância tinha sido muito ruim. E aí eu pedi para ela me lembrar de me contar uma das coisas que tinha sido ruim na história dela, para eu poder entender, né, o tamanho da dor, da dificuldade dela. E aí ela disse para mim o seguinte, que que a mãe dela vivia com medo do pai matar ela. Ela tinha medo que o pai matasse a mãe constantemente. E aí eu falei, mas e por que você tinha esse medo? Seu pai batia na sua mãe? Ela falou, não, mas o meu pai dormia com uma faca debaixo do travesseiro. E essa faca debaixo do travesseiro era para matar minha mãe. Inclusive, eu nem dormia direito, porque quando eu ia dormir, eu ouvia um barulhinho lá, eu achava que era o meu pai querendo matar minha mãe com a faca, e eu começava a fazer barulho, gritar, chamar atenção para que ele não matasse a minha mãe, porque eu tinha medo de que ele matasse a minha mãe. Eu achei aquilo muito estranho, me soou estranho, né? A gente tem uma intuição e aquela intuição me soou estranho. E eu falei para ela assim, mas em qual contexto que eles viviam? Ela disse, meu pai era fazendeiro, tinha que cuidar da terra e tal. E aí eu logo entendi. Um fazendeiro, geralmente, ele tem medo de que alguém invada a propriedade dele, né? Se vocês provavelmente vocês conhecem isso muito bem, então não tem medo. Meu pai dormia com a foice. Meu pai tinha uma foice. E aí, esses dias, eu também já tinha atendido uma outra pessoa que contou
que o pai tinha uma arma também para poder proteger a fazenda. Então eu liguei uma coisa com a outra e falei, olha, o seu pai, ele tinha medo de que alguém invadisse a fazenda? Ela falou, claro, ele tinha uma espingarda e tinha essa adaga. Só que a adaga era para matar minha mãe. Aí eu falei, você já parou para pensar que talvez essa adaga era para proteger a família caso entrasse algum invasor? Aí ela falou, não, nunca tinha pensado nisso. Mas será que é verdade isso aí que você está me falando? Eu falei, a gente pode pesquisar. Você pode perguntar à sua mãe? Ela falou, minha mãe tem Alzheimer. Aí eu falei, e a irmã mais velha? Ela, vou perguntar para minha irmã mais velha. E aí ela foi perguntar para a irmã mais velha e a irmã mais velha confirmou que se a irmã tinha mais idade e conseguia ouvir a história toda. De que, na verdade, o pai nunca tentou matar a mãe. O pai, na verdade, usava aquela adaga para proteger a família. Então, entenda, durante 50 e tantos anos, uma mulher viveu com medo de que o pai matasse a mãe, constantemente, reproduziu isso dela em todas as relações dela. Só que quando ela olha a situação com um outro ângulo, com um outro fato, na verdade, esse homem, que era um possível monstro, que era um cara que era para ela amar, mas que também era um monstro, né? Porque podia matar a mãe dela, era perigoso. Ele, na verdade, era o protetor e uma parte do herói da família. E aí eu brinquei com ela quando ela me trouxe a resposta, dizendo o seguinte: e o barulhinho era o quê? Aí ela, não sei. Aí eu falei, provavelmente seu pai e sua mãe tentando namorar e fazer mais filho, e você não Ele estragou tudo. você não deixava, né? Então, para vocês entenderem como que a compreensão e a forma de ver a situação por um outro ângulo pode ajudar, e quer dizer, na verdade, é essencial para que a gente mude o curso da nossa vida. Pode seguir. Exatamente. Excelente exemplo. Excelente exemplo. E essa mulher, você imagina que veio, carregou, se o pai for vivo, não é vivo mais, ela precisa até fazer perdoar o pai por conta disso, né? Mentalmente, lá no reino invisível, fazer um perdão para poder, para ela com esse pai dela. Porque muitas vezes ela deve ter dito não para ele, não deve ter aceitado um abraço dele, não deve ter sentido, se permitido ter um pai por medo disso, né? O meu pai também tinha uma foicinha. Quando você fala era foicinha, a gente falava. E ele não tinha arma, não. Mas se chegasse um barulho, qualquer coisa que acontecesse em casa, ele saía com aquela foicinha na mão para enfrentar tudo com a foicinha na mão. Mas a gente morria de medo daquela foice, né? Então, veja, mas ele protegeu a família o tempo inteiro, foi com aquela foice. Então, a gente precisa começar a entender essas coisas para a gente poder ver que nós carregamos dentro de nós fantasmas que nós não deveríamos carregar, né? Nós precisamos da ajuda do alto, nós precisamos nos autoajudar, nós precisamos buscar ser feliz, porque só quem, quando é feliz, consegue fazer alguém feliz. Ah, mas eu faço minha mulher feliz. Você pensa que você faz, mas você poderia fazer muito mais. Muito mais. Ah, eu faço meu filho feliz. Você poderia ser muito mais, sabe? Então, eu quero deixar hoje para vocês que a reprogramação é necessária, a compreensão é necessária, se autoconhecer é necessário. A terapia é necessária. Ah, mas às vezes eu não posso gastar com a terapia porque tem que ir várias vezes. Não, então busca uma coisa, que é isso que eu falo para vocês, de ter aí a autoterapia, que você vai fazer em casa, você paga uma vez só e mais pessoas fazem juntas. Ou busca outro recurso, mas não continue carregando esses fantasmas que você carrega aí dentro. Porque esses fantasmas te impedem de você chegar ao sucesso. Eu hoje, preparando a minha palestra para vocês, eu pensei, queria que vocês ouvissem isso. Olha, eu sou capaz de conquistar, mas tenha claro o que você quer. Procure viver intensamente o presente da vida. Ame a sua vida. Pratique suas atividades com alegria, disposição e segurança. Se preocupe com você primeiro, para depois você ajudar o outro. Você é insubstituível. Ninguém ocupa seu lugar nunca, nunca, nunca. O seu trono diante de Deus vai ficar lá, vazio, porque ele é seu por direito divino. E é isso que você precisa acreditar.
sabe? Ah, tem gente que não ajuda o outro a fazer uma coisa porque vai ocupar meu lugar. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho apego a nada, eu ajudo todo mundo. Eu ajudo todo mundo. Lógico que eu encontro pessoas que não têm a mesma forma que eu tenho de agir. Mas que ela siga, eu sigo, que ele siga, eu sigo, e a gente vai vivendo assim. Tenha firmeza e alegria ao realizar as suas escolhas. O ficar em cima do muro é a sua escolha e você é responsável por ela. Confie, acredite em você e busque realizar o melhor para você. Viva a verdade, respeite você, respeite o próximo. Dialogue mais com as pessoas. Isso é uma forma eficiente de buscar soluções. Dificuldades são desafios e se eles vencidos, eles são crescimento. Viva tudo o que você tem direito como filho de Deus. Viva sempre o que tem de melhor. Testemunhos, lembre sempre, testemunhos levam pessoas junto com você. Palavras levam pessoas com você, mas testemunha arrasta multidões. Então, queira arrastar multidões. Queira buscar o que é melhor para você. Para de se preocupar. Tem pessoas que vai primeiro reza primeiro para o outro, para depois rezar para si. Eu fui uma boba, uma idiota que fiz isso a vida inteira. Estou falando de alguém que fazia isso. Depois que eu empreendi, eu falei, gente, eu não rezo para mim primeiro. Por que não? Eu tenho que começar a rezar para mim primeiro, para depois eu rezar pelo outro. Eu tenho que buscar para mim e depois buscar para o outro. Porque assim eu vou chegar no outro muito melhor do que eu sou. Nós precisamos falar mais. Eu sei, eu quero, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu sou capaz. Pensa como é bom de pensar nisso? Eu sei que isso não está bom, mas eu quero resolver. Eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que eu dou conta, eu sei que eu sou capaz. E eu posso fazer a grande diferença na vida, na minha vida e na vida das pessoas por isso. Então, eu vou voltar para a tela cheia, porque eu quero ver vocês e quero tirar algumas dúvidas que vocês tiverem aí. Ontem. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, pessoal, eu espero que eu tenha deixado um conteúdo bom para vocês. Eu espero que vocês possam ter tirado, anotado alguma coisa. E eu gostaria muito que vocês fizessem esse exercício de vocês encontrarem dentro de vocês as crenças limitantes, as verdades que fazem mal para vocês e que, de repente, não são verdadeiras. Né? Que você pudesse começar a construir essas coisas dentro de vocês. Porque nós somos tão lindos, né? Nós vivemos para a gente ser feliz, nós vivemos para fazer pessoas felizes. E eu falo esse momento da pandemia, tá aí, amarra o próximo como você mesmo. Desde o primeiro dia eu falava, meu Deus, como é que eu tenho que amar o outro? Mas como é que eu tenho que amar a mim, colocando máscara e cuidando da minha mão para não afetar o outro, né? Então eu acho que o amar o próximo como a mim mesmo está muito presente nesse momento. Mas também eu me amar mais para eu ser mais, né? E aí, quem quer fazer perguntas aí? Pode levantar a mãozinha que o Walter abre aí o áudio de vocês. Se tiver perguntas, eu estou aqui para responder. Calma, é uma de cada vez, viu? Não precisa ter pressa. Enquanto eles pensam, deixa eu só contar uma coisa bem bacana aqui. A Edna acabou encerrando o slide antes, só para mostrar para vocês que a gente está com o nosso curso, para quem quiser adquirir, ele está com 30% de desconto, tá? Aí, na hora que for comprar, vai colocar a palavra reprograme lá no cupom de desconto e ele vai ficar válido até amanhã, meio-dia. Tá? O pessoal que tiver alguma dificuldade tecnológica pode perguntar, que eu estou aqui para ajudar vocês. E aí vocês vão estar tendo acesso a 4 horas de conteúdo, com 30 e tantas aulas, e aí são aulas teóricas e práticas, assim como a Edna falou, e essas aulas teóricas e práticas vão ajudar a gente, você a se entender como é que você funciona, né? Nós temos aqui uma
uma estudante de parapsicologia que comprou o curso e está aprendendo também. Mesmo ela já sendo estudante, ela continua aprendendo com o curso, porque a gente faz de uma abordagem diferente, uma abordagem onde tem uma cronologia e todo um processo metodológico assim, né, construtivo, onde você consegue chegar em lugares bem importantes dentro da sua própria história e ver as coisas de um outro jeito, já reprogramando muitas coisas, tá bom? Então agora aberto para as dúvidas, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, fiquem à vontade. Bom, acho que ninguém tem dúvida, né, Walter? Eu fico feliz. Eu fico feliz por um lado, que eu acho que eu expliquei bem, mas às vezes eu fico por um outro que talvez tenha insegurança de perguntar. Mas também vocês podem fazer um e-mail, a pergunta que vocês quiserem, e a gente responde para vocês, caso vocês, que às vezes tem vergonha de perguntar ao Helder. Libera o Helder aí, fazendo favor. Só para que vocês saibam, por exemplo, tem gente perguntando para mim aqui no privado, tá? Tem aqui a conversa aqui no chat no privado, então estou respondendo algumas pessoas que estão com mais vergonha no privado. Tudo bem. Deixa eu Isso é liberar muito bom, ele aqui. porque às vezes por conta de estar com a cara na reta aí, a gente tem dificuldade. Mas sintam-se à vontade para fazer as perguntas. Libera o Helder aí, Walter, fazendo favor. Pode desmutar aí, Helder. Aí. Isso, pode perguntar. Posso, né? Edna, tudo bem? Como? Boa noite. Edna, isso é real. Todas as vezes que a gente erra, imputa esse erro a outro. Então, houve uma batida de carro. Você está totalmente errado. Mas você diz sempre que o outro... Não, você que devia ter prestado mais atenção. Não, porque você não olhou que deu certo. Não, porque... Entendeu? Por que a gente age dessa forma? Primeiro, porque você quer se proteger, né? Você aprendeu que você usando uma boa estratégia, você conseguia, você com certeza é estratégico. Você aprendeu que se você usar esses recursos, você vai ter um bom resultado, o que você pode não ter, né? Então, você vai agir dessa forma até o dia que você começar a compreender e falar, epa, peraí, Helder, eu não preciso mais fazer isso. Mas isso provavelmente, Helder, é uma história que talvez você tenha lá na família grande, tinha muito isso, né? Um fazia uma coisa errado, e aí você, para você se isentar disso, você tinha que ter uma boa estratégia para você convencer. E aí você aprendeu que lá dentro da sua casa, quando você era criança, você conseguia passar o mel na boca das pessoas. E você conseguia amenizar a sua barra. E aí você entende que ao longo da vida, você precisa fazer isso para poder amenizar a sua barra. E aí você começa... A programação é uma programação que você carrega e que você acha também que nunca você erra, né? Tem dois lados aí. Um lado é você disso, de você ter que sair pela culatra e sair bem quando é criança. Outro é que você também carrega uma programação de que outras pessoas, não digo você, outras pessoas, ele se acha tão autossuficiente que ele não admite ele ser o causador daquele problema. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai arrumar várias coisas, argumentos, para poder provar para o outro que ele estava certo. E isso nos relacionamentos é muito sério, essa parte aí. Admitir o erro, eu vou ser penalizado. Por isso que eu não admito o erro. Entendeu? Por isso que você não acredita, hein? Você não acredita o quê? Olha bem, Fala. Admitir o erro para mim é estar sujeito a uma penalização.
A punição, aham. Há uma punição. Entendeu? Então, em todos os casos, quando, tá? Eu estou colocando assim, para mim e para todo mundo, porque eu acho interessante. A gente, quando comete o erro, dignamente seria, não, eu errei, sinto muito, me perdoe, né? Sou grato, te amo, faz o seu oponopono, que sei lá, mas normalmente a gente tem medo de uma punição, tá? Veio lá da nossa ancestralidade, dos nossos pais, né, nossos avós, nossos pais, e é da gente. Agora está mudando bastante isso aí, né? Mas É. a gente era, quando cometia um erro, a gente, sendo descoberto, a gente era fortemente Por isso. penalizado. É. Com certeza. Em criança levava muita surra. Quando não mandava pegar a vara lá, ir lá cortar a vara ainda para poder apanhar. Então, toda vez que você comete alguma coisa errada, você vai ter que dar um jeito de sair pela culatra para você ficar bem. Porque senão você vai ser punido. Tinha histórias, tem histórias de família, Helder, que o pai falava, não importava quem fez, ele batia em todo mundo. Se você estava certo ou estava errado, você apanhava também. Então, carrega programações, sim, ao longo da vida, né? Vai ter problema. É como se você, por mais certo que você fizesse, você é castigado. E aí você começa, tem vários pontos que saem aí, mas você começa a se autoexigir demais de você para fazer muito bom, para sobressair, para que se você tiver que se apanhar, o pai bater em você, você tem algo muito precioso para ele falar, poxa, mas esse menino falou isso, fez isso, ele vou deixar sem bater, né? Então, ao longo da vida também a gente carrega isso, né? Então, a gente precisa se reprogramar. Edna, a Keila, eu acho que a Keila quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Keila. Oi, Edna, saudades de você, querida. Querida, saudade, obrigada por você estar aqui com a gente. Tô sim. Inclusive, eu já adquiri o curso de vocês, só que eu não consegui fazer agora, porque eu estou fazendo o curso do Roberto, e eu deixei para mim fazer ele depois, para eu dedicar direitinho, tá? Mas aí... Vai mexer um pouco com você, então é bom você dar gás para o curso lá e depois você... foi por isso, foi tudo... Eu comprei o seu e logo surgiu o dele. Eu falei, não, eu vou dar um tempo, porque senão mistura. Eu falei, deixa eu fazer um, aí o outro tá lá, terminando, aí eu dedico a ele. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu quero saber se isso é uma crença minha ou o que é. Eu tenho duas irmãs mais novas do que eu. Tem um poder controlador feroz. Aí elas são muito controladoras, tudo elas são médicas, tudo elas sabem, tudo elas estão certas. E aí, diante delas, eu tenho um sentimento de impotência, de menos tão grande, que eu não sei se é justamente por elas serem muito controladoras, eu não consegui acessá-las, ou se isso é uma coisa minha que eu carrego. Com certeza você carrega. Fala para mim, como é que é você conhecer lá? Você é mais velha? Eu sou a mais velha. Só menina que tem lá? Só mulher? Só 3. Sabe, tem hora que assim, eu vou falar, eu evito falar as coisas porque eu não consigo, sabe? Eu não consigo convencê-las do nada, eu não consigo argumentar. Aí acaba que, como eu não consigo convencê-las de nada, eu recuo. Sim. Aí eu fico assim, gente, eu realmente devo recuar, ficar na minha e dane-se elas, mas sabe quando fica esse negócio? A gente se dá bem, tudo, dessa forma, eu sempre recuando. Você é quem tem que ceder, né? Sempre. Eu. Olha só, na verdade, gente, vai ter um dia desse aí que essa aula quem vai dar vai ser o Walter, né? Sobre a estrutura de personalidade, você se identificar. O dia que da palestra vai ser, acho que é a próxima, né, Walter? É a próxima sim, Edna. Tá. Mas eu vou te explicar. Ajuda, ela vai te ajudar agora. Se ela não te ajudar, eu te ajudo. Tá. Eu tô aqui, ó. Aqui.
Eu sou mentora desse menino, esse menino está muito chique. Ajuda, Val. Ele está curioso e está coçando a mão. Eu tô coçando a mão para responder. Por favor, mestra, diga primeiro qual é a sua resposta para ver se a minha tá certa. Vai lá. Eu tenho certeza que já foi. Por jeito que você está fazendo cócega na sua mão, eu tenho certeza que você já foi. Vai lá. Vai, Walter, que eu completo depois. O que acontece, Keila, é que provavelmente quando a sua mãe engravidou de você, ela se sentiu muito insegura com a maternidade a primeira vez. E isso passou para você através de programação hereditária de vida intrauterina, todas essas inseguranças. Ela pode ter sido uma mulher que foi criticada. Eu não sei a sua história, mas pode ser que ela engravidou de você, não estava tão casada, não se sentia tão preparada, né? E tudo isso, e você recebeu essa bomba de insegurança muito grande em você, que faz com que você desvie da personalidade que você deveria ter, que é a pragmática. Quando ela teve as suas irmãs, provavelmente ela já estava mais segura, já estava mais firme ali, naquele contexto, daquele ambiente, da maternidade. Você foi a prova de fogo. Aí ela ficou firme, ela entendeu que ela podia ser boa mãe cuidando de você. E aí cuidou das outras já mais segura e mais firmes, né? Assim, com todo o procedimento mais estável. E aí por isso que elas são mais seguras interiormente e você tem essas inseguranças. A partir de hoje, já identificando, você já pode começar a reprogramar a sua mente. Meu áudio foi embora? Oi. Foi. Voltou meu áudio? Voltou meu áudio? Deu uma falhadinha, cortou um pouquinho, mas já voltou. Voltou. Aonde eu parei? Pode continuar. Onde eu parei? Não sei. Eu disse o seguinte, então essa insegurança é causada nelas, em você e mais segurança nelas. O que você pode compreender já a partir de hoje, identificando isso? Se o que eu te falei faz sentido para você? Faz todo sentido. A partir de hoje, você já pode entender o seguinte, que a insegurança foi vivenciada pela mamãe e não pela Keila. A Keila, na verdade, ela estava tudo bem ali com ela. Só que você, muito unida à mamãe, no sofrimento da mamãe, acabou trazendo para você. Mas a partir de hoje, você pode deixar que isso fique com a mamãe e que você siga uma vida mais segura, porque, na verdade, você tem tudo para poder ser uma mulher firme, guerreira, tudo certo. Entendeu? Faz todo sentido, Walter. Obrigada. Que bom. Também tem uma história que isso vai ser abordado na semana que vem, porque, na verdade, sua mãe tem 3 meninas. Ela já carrega uma programação negativa de homem. Provavelmente, na história dela, ela deve ter sofrido com algum homem, ou o pai muito exigente, mas tem alguma coisa na história dela. Não, o pai dela era muito, nossa senhora, sistemático. Ela é a 10ª filha, entendeu? Sim. Ela é a 10ª de 10 irmãos, então meu avô já não estava por conta mais. Imagina todas as dificuldades que a mamãe dela também carregou quando engravidou dela. Porque era até vergonhoso engravidar por muito tempo, com uma certa idade também. Então, ela carrega as programações lá dentro dela. E aí, você, como primeira filha, o normal é que o primeiro filho seja um menino, é um varão da família. Dentro de nós, ainda carregamos uma programação de que o primeiro filho tem que ser homem. E automaticamente a criança que está lá dentro sabe que você não ia agradar a plateia. E aí você lá dentro, você já começa guardando dentro de você você tem que ter atitudes de menino, de fazer as coisas para eles, de dar resultado. Se cobra demais para fazer. Porque você teria que ser um menino que eles gostariam que fosse, né? E aí as suas irmãs foi a mesma história. Na verdade, todas elas foram esperadas menino. Se você conversar lá, você vai ver. Então, o fato delas também serem esperadas menino e ser a segunda, elas são muito mais fortes nessas programações do que você. A terceira é muito mais. Então, você vai se sentir inferior a elas duas. Por isso que você vai acabar sempre quem cede é você.
E aí hoje você precisa entender isso, que ninguém, é uma programação que você carrega e que não foi real. Que todos os três foram bem-vindos. Todos os três foram amados. A maneira de papai e de mamãe demonstrar esse amor, mas todos os três foram amados. Mas você quem construiu dentro de você essa verdade. E aí hoje você pode se libertar disso. Você pode ser a mulher linda, você pode ser a mulher que onde chegar você chega e marca a presença, onde você faz a diferença na sua vida, né? E aí você pode também manter um relacionamento melhor com elas sem ter a necessidade de sempre você baixar a guarda. E aí começa sempre, pega uma coisa que você não gosta e trabalha essa coisa, aprendendo a falar não. Você tem facilidade de falar não? Falar não, professor? Estou aprendendo. Já aprendi Fala, bastante. Essas programações têm muita dificuldade de falar não, né? Mas o não é necessário, o não ajuda o outro a crescer, o não é processo evolutivo, né? Então você precisa começar a olhar o não como uma coisa boa também. Porque muitas vezes quando eu falo um não para o outro, eu vou ajudar o outro a ele buscar dentro dele um recurso para ele dar conta de resolver um problema dele, sem contar comigo. Né? Quando eu só falo sim, passando a mão na cabecinha dele, ou tentando resolver, é porque eu quero me agradar, eu quero me sentir amada, eu quero me sentir importante, eu quero me sentir especial. Então eu começo falando que sim, 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 para eu me sentir uma pessoa diferente, uma pessoa que realmente tem o carinho, o amor dela, das irmãs. Mas é tudo a autoterapia vai te fazer muito bem, cara. Muito bem, muito bem. Edna, temos uma outra pergunta aqui, para a gente não avançar começa muito. Hoje, a partir de hoje, entender que você é uma campeã, você é uma vencedora. Da mesma forma que ela venceu a corrida dos espermatozoides para chegar no óvulo, você também foi a mesma coisa. Você foi a primeira, você que preparou a mamãe para elas. Graças a você, a mamãe estava mais segura para cuidar delas. Então, você quem foi a pessoa que foi fundamental na segurança da mamãe. Então, que você possa carregar isso hoje como uma verdade na sua vida, para você poder abrir fronteiras de um novo tempo, né? Tá bom? Entendi. Isso mesmo. Entendi. Muito obrigada. Gente, só para a gente não avançar muito tempo, uma perguntinha aqui, ó. O Edna, perguntaram aqui no meu privado se fazer as afirmações não sentindo como verdadeiro... Sua voz sumiu. Peraí, sua voz sumiu. Começa de novo. Eu tô aqui. Começa. Perguntaram assim, ó, que eu gostaria de fazer as afirmações, mesmo, mas vai fazer sentido, vai funcionar, mesmo se eu não sentir elas como verdadeiras ou não acreditar? Vou te ensinar. Ai, que bom, adoro pergunta, adoro pergunta. Olha só, se você tem medo, o medo está aqui, ele é real. Não sei qual é a programação que você carrega, mas vamos lá. Se você carrega, você tem que admitir que ele está aqui dentro de mim. Ele está aqui. Eu quero ter domínio sobre ele. Então você vai falar assim, por exemplo, você tem medo de dirigir. Eu sinto que eu tenho medo de dirigir. Eu sinto que eu tenho medo. O medo está aqui. Mas eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu posso dar conta. Ainda que esse medo esteja aqui para me proteger, agora eu posso me fortalecer, sabendo que esse medo quer me proteger. E eu vou poder dirigir, porque eu posso aprender e eu posso conquistar e posso dirigir para todos os lugares que eu quiser. Porque eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz e eu dou conta de aprender a dirigir. Você não ignora o que está aqui dentro de você. Ele está aqui, o medo está aqui. Fala para você, esse medo está aqui. Mas eu posso fazer diferente. Eu posso dar conta de compreender esse medo que me protegeu a vida inteira. Hoje eu quero dizer para ele que ele não precisa mais ficar dentro de mim e de forma tão forte. Porque eu sou capaz, eu sou inteligente, eu dou conta, eu consigo. E eu sei que eu vou aprender e eu vou chegar onde eu quero nos meus objetivos. Você tem que sempre pontuar onde você está, que o medo, onde ele está, o que você sente, mas mostra onde você quer chegar. Sabe? Então, ele está aqui, mas eu posso fazer
programar e compreender que eu posso dar muito ponto, eu sou capaz de conseguir vencer esse obstáculo e ser aquilo. Fala o que você quer fazer, né? Então, não negue aquilo que é real. É real. O meu está aí, ele é real. Então, você precisa entender isso, né? Mas não é ficar passando a mão na cabecinha do medo para você continuar tendo. É dizer, você está aqui, mas agora eu sei que você está aqui. Mas eu vou dar conta porque eu quero dirigir, eu vou tirar minha carteira, fala os procedimentos que você vai fazer. E até outra coisa que é fundamental nessa reprogramação é você colocar data, dia, mês e ano. Sabe por quê? A pessoa às vezes vira e fala assim, segunda-feira eu vou começar caminhando. Segunda-feira, toda semana tem segunda-feira, meu amigo. Qual segunda-feira que você vai? Coloca data nos seus projetos. Segunda-feira, dia tal, de tal ano, eu vou começar caminhando. Eu tenho certeza que eu vou conseguir emagrecer, eu vou conseguir ser saudável, eu vou conseguir ter resultados maravilhosos, porque eu dou conta e eu sou capaz. Então, date as coisas que você carrega. Quem é mamãe, papai, coloca um lugarzinho na sua agenda para o seu filho, quando você for fazer a sua agenda. Para 3 minutinhos e manda energia boa para ele. Ninguém faz isso. Os filhos não estão na agenda dos pais, sabe? Nós precisamos colocar os nossos filhos na nossa agenda, para que eles recebam onde eles estiverem a minha energia positiva, a minha bênção para ele, para que ele possa dar muito certo, que ele possa conquistar o que ele deseja naquele momento. Então, quem perguntou aí, não negue o que você tem aí, porque ele é real. Você pode... Ela agradeceu aqui no privado e já disse que entendeu agora, né, que o procedimento. Gente, muito obrigado. Coisa, gente. Eu acho que a gente já está com a hora avançada. Edna quer se despedir? Tá. Eu espero encontrar vocês, tragam amigos para as próximas palestras, para gente, que eu acho que eu tenho certeza, e a próxima vai ser sobre pragmáticos idealistas. Se você é a filha mais velha, você é uma pragmática. Se você, toda a primeira filha mais velha é pragmática, os outros são todos idealistas. Você vai entender por que você é, quais são as suas características, como que você olha a vida, e o idealista também. Então, vai ser muito legal, eu acho que vai ajudar. Eu amo quando falo de pragmático e idealista, amo. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar muito disso. Então, assim, de lá a gente já avisa as outras que vão surgindo aí para frente. Mas a intenção é ajudar vocês, fiquem com a minha boa intenção, que levem para vocês o que eu coloquei, coloque um caderninho lá, já vai encontrando as coisas que vocês acham que são limitantes, que ficam querendo impedir de vocês atingirem seus objetivos. Lembrem que vocês fizeram a corrida dos espermatozoides, papai e mamãe nem sabia. Papai nem sabia que os espermatozoides dele era o que você viria você. E ele conseguiu chegar lá no óvulo da mamãe e fazer a explosão da vida. Tudo aconteceu com você e Deus. E esse Deus está dentro de você, te ajudando da mesma forma. Então, é para você ser campeão a cada novo dia. Então, acredite nisso e siga em frente. Que eu tenho certeza que se você tiver isso, acreditar nesse ser campeão que é você, e nessa bênção que veio ser perfeita vindo do alto, você com certeza vai encontrar muitas terapias de autoajuda aí, que vai fazer você ser uma pessoa bem melhor. Então, alguém quer falar alguma coisa ou tá tudo bem? Vocês entenderam o que precisava? Um beijo para vocês, um beijo. Fiquem com Deus. Muito, muito obrigado. Gratidão por vocês estarem aqui, tá bom? Beijo, sucesso para vocês lá. É isso mesmo, é isso mesmo, pessoal. A gente está com o e-mail de vocês, a gente vai mandar a próxima data para vocês se organizarem, para poder a gente continuar agora falando sobre as personalidades humanas, tá bom? Hoje a gente avançou um pouquinho no horário, na próxima a gente vai tentar fazer um pouquinho mais enxuto, deixar mais tempo para vocês perguntarem, e se for preciso a gente responde igual respondeu daquela para vocês também. Tá bom? Um grande beijo para vocês e muito obrigado. Beijo! Tchau, tchau!